Futebol versus basquete, qual é o mais difícil do canal Burrito? Então bora lá reagir, deixar teu like, comenta, se inscreve, vamos lá. Qual é o caminho mais difícil para alcançar o topo dos dois maiores esportes do mundo? Qual será, hein? Caminhos totalmente diferentes, porém uma coisa em comum: a grande dificuldade de se tornar um atleta profissional. 0 a 10, o quanto é difícil se tornar jogador profissional no Brasil? Eu colocaria 9. Caraca. Primeiro pelo tamanho Tá louco, 9 de 10, mano. Nossa, tá muito difícil, tá doido, né? do país, né? Tem lugares que não existe trabalhos de categoria de base. Verdade. Eu colocaria um 10. Se pudesse colocar 11 Por até. quê? Abrir mão de muitas coisas, acho que o abrir mão da família. Recebe muito mais não, principalmente no começo, né? Tem muito mais motivo para desistir, né? do que- Cara, poucas pessoas sabem, assim, das nossas trajetórias. Como eu falei, com 16 anos eu tava fora do país. São lesões graves que a gente vai ficando afastado Ok, aí tem que ter mano cabeça, né? Com 16 anos o cara já tava fora do país pra tentar ser jogador de basquete, então ele já tá lutando há muito tempo pra conseguir virar jogador de basquete aí, né? por 9, 10 meses sem jogar. É muito difícil abdicar, né? 11. Nós não temos uma política esportiva que incentiva o esporte nas escolas. Fazer só nos clubes é muito elitizado. Não tem esporte nas escolas como deveria ter, como tem nos grandes países. Hoje nós vamos saber as maiores dificuldades enfrentadas e falar com algumas pessoas que fazem parte do processo. Jogadores profissionais, técnicos de futebol e preparadores físicos. Nós visitamos o basquete do São Paulo e o futebol profissional do Esporte Clube São Bernardo. Como que surgiu a vontade de se tornar jogador? Porque, muitas pessoas querem, mas no seu caso específico, por que você quis se tornar jogador? Desde sempre, na verdade, o Brasil é país do futebol, né? Toda criança que, quando nasce, já vê muitos ídolos brasileiros. É o caminho do brasileiro hoje é seguir esse rumo do futebol. Na verdade, começou... O meu pai também gosta muito de futebol, né? Todas as crianças, né, do Brasil tem aquele desejo, né? De jogar bola. E aí começou o primeiro presente uma chuteira, depois uma bola de futebol. Aí fui pegando gosto, até que meus pais viram que eu levava jeito. E aí eu entrei na escolinha lá em Santos e aí fui caminhando. Meu irmão, 10 anos mais velho, já jogou profissional por muitos anos. Mas há uns 10, 11 anos eu tava no círculo militar, eu tava brincando antes do meu treino de futebol de salão, basquete. O técnico Vitrola me viu e falou: menino, você não quer vir fazer um teste de basquete? E Olha. aí depois de uns 2 meses eu falei Que da pro pai hora. que eu não queria mais futebol e comecei no basquete. Que da hora, teve a sorte de entre aspas, um empresário, uma pessoa, um olheiro, O olheiro vê o potencial, o talento dele e dizer pra ele, ó, sai daqui, que isso aqui não é pra ti, vem pra cá, no caso pro basquete, que aqui é o teu esporte aqui que tu vai te dar bem, e acabou se dando bem, né? Acabou virando profissional aí do basquete de São Paulo e tal. Atualmente, o basquete é praticado por mais de 300 milhões de pessoas no mundo inteiro, nos mais Bastante, de 170 países filiados pela FIBA, tendo em média 1.500 times profissionais. Já o futebol, um pouco menos de 300 milhões, porém a base de fãs é muito maior, Verdade. alcançando quase 4 milhões de pessoas pelo Milhões, mundo caramba. inteiro, tendo em média 4 mil times profissionais segundo a FIFA. Mas por que o caminho é tão estreito para se tornar jogador profissional? Primeira coisa que Aí, eu sou loucura agora, né? Tipo, porque 4 bilhões, né, mano? Ou seja, e a popularidade aí, ou seja, 4 bilhões de pessoas, tá louco? É muita gente, mano. Muita gente. E pra gente ver, né? Quanto tem mais gente, a popularidade do basquete é menor do que a popularidade do futebol. E, tipo, ao meu ver, o futebol é o esporte mais famoso do mundo. Em segundo lugar, vem o basquete, né, então. o atleta precisa fazer, se abdicar de Muita coisas coisa, durante a juventude, né? Se dedicar aos treinamentos, A infância. alimentação, dormir cedo. Tem que brincar da infância, tipo assim, não vai poder mais brincar com teus amigos, vai ter que ter o tempo de estar treinando, não vai poder ir pra festinha de colégio e tudo, porque tu vai ter que ficar treinando, tu tem que abdicar de uma parte da tua infância para um futuro tu conseguir virar um jogador profissional. E muitas crianças que viraram jogador de futebol no futuro, ou seja, viraram grande jogador de futebol, quando eram crianças tiveram que abdicar de tudo isso para poder ser grandes profissionais no futebol, né? E é isso, né? É o caminho que muitos jogadores fazem para um dia ser profissional, né? Então. Para se tornar um atleta. Ter um mental muito forte,
ajuda muito. Eu acho que o trabalho diário, se cuidar, abrir mão de muita coisa, né? Principalmente no extracampo. Abdiquei de estar com a minha família, às vezes de estar com os meus amigos, que é algo que eu valorizo muito, mas é algo que é para um bem maior e para realizações precisa abdicar das coisas. Eu acho que o que eu sempre falo para os jovens estejam preparados. Treine, descanse, tem que se abdicar mesmo, é difícil. Quando você menos esperar, a oportunidade vem e é ali que você vai ter que estar preparado para poder entrar no cenário nacional. Eu acho que tem que procurar praticar todos os esportes até os 10, 12 anos. Então eu acho que o processo, primeiro, se eu pudesse e tivesse a oportunidade de ter feito atletismo, também me ajudaria muito na coordenação, no cognitivo. E depois você vai escolher com 12 anos, 11 anos, que te leva mais, que te agrada mais. Grandes jogadores de basquete do futebol precisam estar no auge da sua forma física? O futebol, ele ganhou velocidade, né? Então a parte física hoje é essencial, mas o jogador técnico é muito importante para quebra de linhas, ele tá sempre na frente daquele que só tem a parte física. Né? Olha, tipo, galera, na minha opinião, o futebol de hoje em dia, o cara tem que ter um físico bom, porque senão ele fica pra trás. Hoje em dia não é só que negócio, só porque o cara tem talento, ele vai ser sempre bom, não. Ao meu ver, esforço vence talento. E, tipo, se o cara tem esforço e tem talento, ele vai ser o grande jogador. Agora o cara fica só naquela, tem um talento e tal, na hora que precisar dele ter um esforço físico, ter um físico melhor, ele vai acabar ficando pra trás. Então, principalmente no futebol de hoje em dia, como eu falei antes, tem que ter um físico muito bom pra poder conseguir jogar em alto nível. Porque se tu for só nessa, só por tanto talento, tu vai ficar pra trás. Vai ficar pra trás, alguém vai passar por ti, entendeu? Acima de tática, de técnica, ficou muito físico. Cuidar do extracampo é muito importante, né? Para você fazer uma prevenção, uma manutenção, com suplementação, descanso. Eu sei exatamente no que eu sou bom e tento melhorar nisso, né? Juro que não tem segredo, né? A gente tem muitas dietas loucas e fazer, cara, comer bem, hidratar e dormir. Acho que não tem muito segredo. O atleticismo ficou uma característica primordial. Então, o atleticismo dentro de um atleta de basquete, ele precisa correr bem, ele precisa saltar, ele precisa ser veloz, ter agilidade. Lembra da época do Shaquille O'Neal quando estava no NBA? Hoje é difícil, você não tem mais pivôs com essa estrutura com essa altura toda, né? São mais slims, são altos, mas são mais slims porque precisam de ser mais móvel, ter mais mobilidade, mais rápido, conseguir deslocar o mais rápido possível, independente do tamanho. Chegar ao profissional é para alguns. Chegar ao topo do esporte é para poucos. Verdade. Como chegar... Porque no basquete, até desse, tu chegar na liga mais, como fala, mais famosa do mundo, que no caso é NBA, no basquete, imagina isso, galera, deve ser muito difícil, tá louco? Pro cara virar jogador de basquete no Brasil já é difícil, direto conseguir virar, ir pra uma dessas ligas mais famosas do mundo, mas mais difícil do mundo, no caso a NBA, como eu falei antes, e conseguir chegar lá e fazer história pro laço, sendo brasileiro, é muito mais difícil ainda, então é loucura. E ter o seu nome escrito nessa lista. Assim, o funil é muito grande, né? Se você tiver 25 atletas, a margem de chegar ao profissional são 3. Aí, desse atleta... Isso é verdade, né? Verdade, por aí mesmo, porque é muita gente que tenta ser jogador de futebol e no final acaba não conseguindo, né? Eu, Rafael, alguns vídeos aí eu tentei, mas não acabou, não deu certo, até meus 17 anos não deu certo, eu vi que não tinha talento pra isso, meu negócio não é futebol. Eu jogo aí de vez em quando, mas só por diversão e tudo, mas pra virar profissional, futebol não deu certo pra mim não, mas pelo menos eu tô trabalhando com isso aqui, né, fazendo vídeo aqui pra vocês sobre futebol, porque eu amo isso aqui, mano, eu amo futebol, na moral, mesmo não sendo jogador, eu amo falar sobre futebol, eu amo assistir futebol, e é isso, galera, se você que é criança, tá me assistindo, quer saber futebol, não desiste, galera, luta, corre atrás, até, sei lá, até mais ou menos seus 18 anos, luta, corre atrás e tenta o máximo que você puder até essa idade, que aí pode ser que você consiga virar, mas se chegar nessa idade de 18 anos você não conseguir, não desanima, tente arranjar outra coisa que você seja bom, que você vê potencial, que você possa despertar ali algo que você queira além de ser futebol, vá lá, corra atrás e tal, porque às vezes nem todo mundo consegue ser jogador de futebol, então sempre ache algo que você goste além do futebol, porque caso o futebol não dê certo, você tem outra coisa pra fazer, outra coisa pra você trabalhar, outra coisa pra você correr atrás, entendeu? Se tornar um atleta. Essa é a minha visão que eu passo pra você, né, então, porque eu não consegui ser jogador de futebol, mas pelo menos eu tô tentando aqui sem YouTube, que era outro sonho que eu tinha. Outra coisa que eu sempre quis fazer e tô conseguindo, graças a você que tá me assistindo, ser youtuber, e vocês estão gostando do conteúdo, eu acho, né, assim, e vocês estão assistindo, então eu acho que, tipo assim, eu tô fazendo isso aqui dar certo, né, então.
de alto rendimento, como você falou, de jogar na Europa, é muito, muito difícil. Muito difícil Ele mesmo. precisa também de algum... Como a gente vê aqui ó, no futebol brasileiro, muito jogador de futebol sai daqui do Brasil, vai pra fora, não consegue jogar bem, só consegue jogar no futebol brasileiro. Então tem um jogador que só consegue ficar aqui, não consegue ir pra Europa, porque acaba aqui na Europa, bate e volta, não consegue dar certo lá e volta de novo pro Brasil, né? Umas pessoas trabalhando por ele, e aí vem o talento, né? Sim. Nada supera o talento. Acho que o caminho é muita persistência, né? E treino, né? Então você tem que ter um mental forte, acho que se apegar bastante em Deus também, independente da religião, acho que você ter uma Acreditar em uma Deus, base né? assim pra continuar na luta, né? No dia a dia, não desistir. E isso me fez muito forte e a minha família também, que tá sempre comigo. No meu caso, com 16 anos, eu fui morar na Suíça, sozinho. Aí, tá abdicar louco. de Natal, Ano Novo, aniversários. Então, assim, todos os esportes é muito difícil você virar profissional. O salário médio de jogadores do futebol brasileiro é de R$5.000. Nossa, muito Já o pouco. salário dos jogadores de basquete no Brasil tem a média de R$3.000. Caraca, é muito mais baixo ainda, né, mano? Esse jogador de basquete aqui no Brasil, cara, ganha só R$3.000, mano. Tá louco, mano. Enquanto o maior salário do futebol mundial é do Cristiano Ronaldo, chegando a 1,6 bilhões de reais por ano. No basquete, O homem tá jogando muito. O homem tá fazendo muito dinheiro, hein? Cristiano Ronaldo tá louco. 1,6 bilhões por ano, tá doido. o atleta mais bem pago é o Stephen Curry, Curry, o craque. chegando a ganhar quase 700 milhões de reais por ano. E, galera, esse aí é meu time de basquete. Não gosto também de basquete, né? Esse aí é meu time de basquete, o Golden State Warriors. E é o craque do nosso time, é o Curry. O Gold, né? Do Golden é o Curry. Você acha que o basquete no Brasil hoje tem a mídia que merece? Comparado com o futebol é muito longe. Você acha que está na escala certa ou precisava ter mais? Ah, eu acho que precisava ter mais, né? Acho que culturalmente, que o nosso futebol é o primeiro né, esporte. Eu vejo muito brasileiro amando o basquete, só que o basquete de fora. Poucas pessoas conhecem jogadores aqui do Brasil. Porque o futebol... Isso é verdade. Eu conheço poucos jogadores aqui do Brasil que jogam basquete. Eu conheço mais gente que joga no basquete lá dos Estados Unidos, no caso na NBA, do que daqui do Brasil. Eu acho que vocês também, né, então. É uma monocultura, né? Monoesportiva. Só futebol. E os outros esportes só tem atenção quando é ano olímpico, quando tem uma conquista diferenciada pela seleção no Mundial. Então eu acho que o esporte... Aí a gente vê algumas pessoas aparecendo, né? Porque, tipo, tem vários esportes que a gente nunca nem sabia que existia, ou que não tinha essa popularidade toda, mas é quando o brasileiro acaba ganhando o Mundial e tal, que é o fora do esporte, tudo tem um Mundial naquela categoria, aí a pessoa fica muito famosa, a gente vai atrás de saber quem é e tal, e a gente acaba ficando feliz, né? Porque aquele brasileiro acabou conseguindo um dos títulos mais importantes naquele esporte que ele fazia. Então só assim que a gente acaba conhecendo aquele profissional naquela área daquele esporte, né? Porque se não for assim, a gente não acaba conhecendo. Tipo, por mais que a gente conhece aqui, algum brasileiro que faz algum tipo de esporte que são bem conhecidos, como a gente vê que, tipo, a galera do vôlei, do basquete, do futebol. Então, esses são os esportes que vem na minha cabeça, que tem muitos jogadores brasileiros que a gente acaba conhecendo e tal, que é um dos esportes, os três esportes, ao meu ver, mais populares aqui do Brasil são esses três, e a gente acaba conhecendo o jogador por causa disso, né? Porque a gente tá vendo aí tudo, mas agora outros esportes distintos, diferentes, então a gente nem conhece quem é os brasileiros que tá participando daquele esporte, entendeu? Porque não é tão popular assim. Ele é muito mal divulgado no todo dele. Você saberia dizer uma diferença de um treino de basquete para um treino de futebol? Você na quadra, eu às vezes pós-jogo, pós-treinos, eu fico rouco. Imagina você num campo de futebol, não ajuda também. Dinâmica de jogo, não pode pedir um tempo, não pode trocar jogador. Eu percebo que é muito distante do elenco. O técnico é muito próximo na quadra e ele consegue interagir mais. Sim. O atleta de futebol, ele corre, vamos dizer, uma distância um pouco maior. E muito maior, né? O jogo, mais sprints que a gente. E nós no basquete, a gente tem mais mudanças de direções que eles. Se fosse para você colocar na sua cabeça, tipo assim, cara, esse é o meu maior sonho como atleta. Representar a seleção, jogar fora do país, mas acho que o objetivo principal é representar a amarelinha, né? Representar o país, né? Tem o sonho de jogar na Europa também, mas acho que de representar a seleção brasileira. Jogar uma Olimpíada e ser campeão da NBB. Esses foram apenas alguns Pra fatores quem não sabe, galera, a NBB é a liga aqui do Brasil, ou seja, é o tipo campeonato brasileiro do futebol, só que é da liga brasileira, né? Então a NBB, ou seja, é nacional, basquete, uma coisa que é o nome do Brasil, que é o nome da NBB, se eu não tô enganado, o nome é esse, né? Mas basicamente é esse, é o Brasileirão do basquete, né? Então.
pra quem não sabe. Status de atletas profissionais. Comenta aí qual é o caminho mais difícil e qual é o esporte que você mais acompanha. Sei lá, mano, eu acho que o mais difícil é o futebol, pô, entendeu? Porque o futebol, a concorrência é muito grande, mano. É muito grande pra quem quer ser de futebol. É muito, 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 muito grande. Ao meu ver, é mais difícil que o basquete. Mas o basquete também não deixa de ser muito difícil. Mas, ao meu ver, esses aí são os dois esportes mais populares do Brasil. Em terceiro lugar, pra mim, vem o vôlei e tal, que chega em terceiro lugar aqui, dos esportes mais conhecidos aqui do Brasil. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, comenta aqui embaixo qual é a nossa opinião. Qual é o mais difícil, futebol ou basquete? Deixa aqui embaixo a nossa opinião de vocês. Se inscreva no canal, me siga no Instagram que vai estar aqui na descrição. Deixa o like, comenta aqui embaixo os seus próximos vídeos, pra eu saber o que vocês querem ver aqui pelo canal. E se você quiser adquirir qualquer produto que tem no canal, tipo microfone, meu teclado, mostra tudo embaixo da descrição também. E é isso. Obrigado por estar assistindo. Valeu, até a próxima. Fui.